Olá, crianças! Então, já concluíram as atividades de língua portuguesa? Então, vamos agora às atividades de geografia. Livro didático, página 7. Todo mundo junto já com livros na mão? Muito bem! Então, antes de começarmos a comentar então sobre o conteúdo da página 7, vamos ter uma revisão aí sobre o conteúdo que trabalhamos na aula passada. Falamos sobre relevos, não é? O que são os relevos? São as formações irregulares, tá? No solo. Então, são as formações irregulares no solo, tá? Que acontece? Esses relevos, eles vão sendo formados aí de acordo com a natureza, tá? E esses relevos, eles têm a sua classificação, tá? Hoje é o conteúdo, então, da página 7 sobre as classificações dos relevos, os tipos de relevos que nós temos, tá? Então, vamos lá abrir na página 7. Nós temos, então, 3 tipos de relevos. Nós temos planalto, depressão e planície, tá? Vamos observar o mapa, ver quais são os tipos de relevos que estão presentes no nosso Brasil? Existem os 3 tipos aqui. Então, eles estão distribuídos por todo o território brasileiro, tá? De acordo com a legenda aqui, vocês vão ver os tipos de relevo que está em cada região, tá? Então, vamos ver aqui. O tom de marrom, toda essa extensão aqui do território brasileiro, ó, são características de planalto, tá? Em amarelinho, são depressão. Então, todo o tom de amarelo aqui na região do território brasileiro são características, então, de depressão. E em verde, nós temos aqui, ó, toda essa região aqui, olha, são características de relevo planície, tá? Então, aqui, ó, toda essa região nossa, a maior, o que predomina muito aqui, então, é o relevo, então, de planalto e de depressão, tá vendo, ó? Esse tom de amarelo aqui são planalto e depressão, tá? Vamos observar aqui o nosso estado. Aqui em Roraima, aqui nós temos a presença então de planalto e depressão, tá? Aqui tem um QR Code, vocês podem abrir, é um joguinho, onde vai ter então um mapa e vocês vão clicar em cima para ver então as características de tipos de relevo, tá bom? Então vamos lá. Atividade letra A e letra B, vocês podem responder no livro aí mesmo, tá bom? Que formas de relevo há no Brasil? Então comentamos agora, quais são os 3 tipos de relevos que há no Brasil? Planalto, depressão e planície. Que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora? Qual que é a nossa unidade federativa? Acabamos de falar agora. O estado de Roraima. Então, predomina então 2 tipos de relevo, não é? Planalto e depressão, certo? Então, vamos lá. Vamos começar então a falar sobre planalto. Qual que é a característica então desse tipo de relevo, tá bom? Vamos ler então o conteúdo? Planaltos são formas de relevo com superfícies, geralmente onduladas e bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão. Lembram aí o que são um processo de erosão? Vamos falar então? Aula passada nós vimos aqui, ó o processo de erosão aqui acontecendo, ó, na página anterior aí. O que acontece aqui? O processo de erosão é um desgaste dos materiais que se formam aqui, ó, desde as rochas, né? Aqui, ó, então há um desgaste de terra da parte da superfície aqui das rochas, onde tem um deslizamento de terra e vão sendo depositados aqui, ó, nas áreas mais baixas, tá? O que contribui muito para esse processo de erosão são as chuvas, tá? As chuvas contribuem muito para esse processo de erosão. Então, é o desgaste e deslizamento de terra da parte superior, então aqui, ó, que são formados aqui na parte superior do solo e vão se deslizando, então, se depositando na parte mais baixa, tá bom? O que contribui, então, é o processo, então, da época das chuvas, contribui muito para o processo de erosão. Então, o planalto, ele se forma devido, então, a esse grande processo de erosão que acontece, tá? Isso depende muito da região, do local onde tem grandes quantidades de chuva, como nossa região aqui chove muito, então acontece muito esse processo de erosão e da formação então desses planaltos, tá certo? Então são bordas irregulares, tá? E superfícies então onduladas. Essas então são características dos planaltos. Virando página 8. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como as chapadas. O que são as chapadas?
São elevações com topo plano em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, tá? Olha aqui a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, ó. Essa daqui é a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso. Muito bonito, né? Então, como lá também é um lugar onde chove muito, é um lugar muito úmido também devido à grande presença de chuvas, há então processos de erosão, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, quando chove muito aqui na região mais alta do Planalto, há então deslizamento de terras, vão formando aqui, ó, esses planaltos também, tá vendo? Outra forma então de planalto, né, dependendo então da forma das rochas, são as escarpas. O que são as escarpas? Também chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do Planalto, como a Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. Olha aqui a Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro, ó. Muito bonito, não é? A Serra dos Órgãos. Olha aqui a formação rochosa, ó. Tá? São chamadas então de escarpas. Então também, ó, tem a formação aqui de planaltos mais baixos, tá vendo? E aqui então são as serras. Então essas são as escarpas. Tá vendo? Aqui tem uma outra característica também, ó. Relevo do Planalto de Aruoca, tá? Fica em Minas Gerais. Também é um exemplo de planaltos, olha. Tá? Então nós temos esses 3 exemplos aí de formações rochosas de planaltos, tá? Aqui tem QR Code para vocês abrirem também. São os slides, né? São os picos mais altos do Brasil. É muito interessante vocês abrirem aqui para vocês observarem, tá? Os picos mais altos do Brasil. Tá em forma de slides, tá? Abram aí para vocês verem. Aqui tem uma informação para vocês também lerem, tá? Sobre montanha, que é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formados então por agrupamentos de morros. Lembram como é que nós medimos a altitude? A altitude é medida então desde a superfície ali do mar até o ponto mais alto. Essa medição aí em forma vertical, tá? Essa é a altitude. Muito bem. Seguindo aí, vamos brincar. Escreva a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Então é uma brincadeira aqui bem legal. Vocês vão usar a primeira letra inicial do desenho. Observando aqui, ó, o pato. Primeira letra inicial do pato é a letra P. Vocês vão colocar aqui. Aqui é uma igreja. Primeira letra inicial da igreja, letra I. Vocês vão colocar aqui. Então vocês vão observar cada imagem e colocar a primeira letra inicial em cada quadrinho. Então vocês vão formar aqui, ó, o nome do pico mais alto do Brasil, tá bom? Muito bem. Então falamos de planalto. Então vamos falar agora a segunda característica, ou seja, a segunda classificação de relevo, tá? Depressões. Depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor dos planaltos. Vimos aqui, ó, na Chapada dos Guimarães, vocês observem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa é a parte mais alta, então, do Planalto. Então, o que vai acontecendo? Com a erosão, grandes chuvas, vai tendo deslocamento de terra. Então, vai formando esses picos mais baixos aqui, tá vendo? Ó, esses picos mais baixos. Aqui também a gente vê esses picos mais baixos, tá? Aqui são os picos mais altos, são os planaltos, tá vendo? Igual uma Serra dos Órgãos. Então, as depressões são o quê? São os relevos rebaixados. Isso em relação às áreas ao redor, dos planaltos ali. Apresentam formas planas e ondulações suaves devido ao processo erosivo. Devido ao processo de erosão, então formam as erosões, tá? Então formam então as depressões. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. Olha aqui para vocês verem lá ao fundo da cidade, tá vendo, ó? Aqui então são aqui, ó, processo então de depressões. Tá? Situado então lá no Nordeste, tá? Vista então do município de Arco Verde, Pernambuco, localizada na depressão sertaneja. Essa foto foi tirada em 2019. Aqui tem um diálogo então de uma criança, né? No caminho de casa para a escola, percebo que o relevo em geral é irregular, pois as ruas têm muitas subidas e descidas. Então a cidade também é característica desse tipo de relevo, tá? De depressões. A cidade então tem as suas ruas aí por conta das depressões que tem na cidade, tá? Nos seus percursos diários você observa de diferentes formas de terreno. Ele está perguntando, nos seus dias diários
nos seus percursos, você observa diferentes formas de terreno? Quando nós andamos aqui na cidade de Rorainópolis, nós percebemos essa diferença de terreno? O que acontece então? Tipo de relevo predomina então no seu trajeto casa-escola. Vocês já perceberam então qual que é o tipo de relevo que predomina então no nosso trajeto de casa para a escola? Fica a dica aí, quando nós voltarmos então às aulas presenciais, vocês vão observar então como que é as nossas ruas aqui, a nossa cidade, né? Quando vocês forem para algum lugar, percebam então como é que é o campo, se são planícies, são terrenos mais baixos, observam os planaltos, que a nossa região então é características de planaltos e depressões, não é? Então nossa região aí vocês vão observar muito essa característica aí de relevo, tá certo? Então muito bem as atividades de geografia de hoje, tá bom? Bons estudos para vocês e até amanhã!